Já já a gente volta para falar de política local. Tem o ultimato no Progressistas. Atenção, hein? Vereadores do Progressistas que estão na prefeitura. Tem um ultimato para vocês, já já a gente mostra. Mas eu quero ver. Mas antes, o Osmando traz para a gente o BRICS. Grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que desperta o interesse mundial, já recebe várias adesões e está reorganizando as forças aí, Osmando, as forças na geopolítica. Explica pra gente. Exatamente. Veja bem, eu vou começar essa conversa relatando uma conversa anterior feita há alguns anos pelo ex-presidente Jimmy Carter, que foi eleito em 1976, e foi ele, como presidente da República, que restabeleceu as relações diplomáticas dos Estados Unidos com a China, em 1979. E ele, afastado da presidência, não mais se candidatou a nada, e ele toda semana ele faz uma palestra, tem um diálogo na Igreja Batista, a qual ele pertence com a família há muitos anos. E ele fez um relato que é interessante. Ele disse que recebeu um telefonema do Trump como presidente da República, e o Trump se mostrava preocupado com o avanço da China na geopolítica, que isso era uma ameaça aos Estados Unidos. E aí o Jimmy Carter falou para o Trump: você tem medo de que a China nos supere? Eu concordo com você, mas você sabe por que a China nos superará? Eu normalizei as relações diplomáticas com Pequim em 1979. Desde essa data, você sabe quantas vezes a China entrou em uma guerra contra alguém? Nenhuma vez, enquanto nós estamos abertamente em guerra por todos os tempos. E eu disse, os Estados Unidos é a mais guerreira da história do mundo, porque quer impor aos estados que respondam ao nosso governo e aos valores americanos em todo o Ocidente, a controlar as empresas que dispõem de recursos energéticos em outros países. A China, por seu lado, está investindo seus recursos em projetos de infraestrutura, ferrovias de alta velocidade, intercontinentais e transoceânicas, tecnologia 6G, inteligência robótica, universidades, hospitais, edifícios, ao invés de usá-los em despesas militares. Nós já gastamos, nós comprometemos 300 bilhões de dólares em despesas militares que submetem países que procuram sair da nossa hegemonia. A China não desperdiçou nem um centavo em guerra e é por isso que está nos ultrapassando. Essa fala do Jimmy Carter, ela vem corroborar uma manifestação que foi lançada hoje pelo professor Fulefelo Netsuera, que é reitor da Faculdade de Ciência da Gestão da Universidade de Durban, na África do Sul. Ele diz exatamente o seguinte: os grupos liderados por Washington perderam credibilidade devido à violação da resolução do Conselho de Segurança da ONU e ao envolvimento de guerras por procuração, como ocorreu na Síria e na Ucrânia. Ele afirma que essas guerras têm causado devastação nas nações mais pobres, enquanto enriquece o complexo industrial e militar e seus acionistas americanos. E aí ele alerta que os países estão engrossando as fileiras do BRICS, né? Cada vez mais
países se chegam para os BRICS, inclusive há uma manifestação, um desejo expresso recentemente pelo presidente Emmanuel Macron da França, de também se aliar aos BRICS. Por quê? Porque os BRICS respeitam as autonomias nacionais, estão discutindo seriamente abandonar o dólar como moeda de referência obrigatória nas relações comerciais e, estimulados pela China, estão, não apenas a China, mas os demais países que estão na formação original dos BRICS, estão investindo nos países, sobretudo nas questões ambientais, com respeito às individualidades de cada país. Então, o professor Fuller Fellow adverte que o dólar está na maior crise de toda a história e acha muito difícil que isso seja recuperado. Então, nós vamos ver, vamos assistir a um crescimento sempre crescente dos BRICS e a uma derrocada paulatina, gradual, progressiva dos Estados Unidos, exatamente por terem querido submeter o mundo a caprichos, inclusive, das guerras. Importante, não é, Fran? Se o Brasil está à frente desse momento do BRICS, tendo, primeiro, o presidente Lula, que é um líder mundial reconhecido. A gente vê o que era o Brasil antes, era um pária, falando de geopolítica. Agora, estando sob o comando do presidente Lula, que por 2 vezes foi presidente do Brasil, volta para um 3º mandato e tem trânsito, tem respeito, tem credibilidade, tem carisma nos países onde anda. Então, isso faz com que o Brasil esteja, nesse momento, bem representado. E, além disso, a Dilma Rousseff, ex-presidente no comando do Banco do BRICS, que é onde passa ali todos os financiamentos das ações desse bloco de países. A gente sabe que, quando se trata de geopolítica, é muito difícil ter um jogo de ganha-ganha, porque está cada um ali pensando no seu, e aí, às vezes, se limita a fazer concessões, porque está pensando no seu país. Mas esse modelo do BRICS, está despertando essa atenção mundial, como trouxe o Osmando, pode nos trazer uma vantagem de virar a chave de fato e de evoluir junto com esses países que estão aí também no bloco. Né? A atenção dispensada pelo presidente Lula ao BRICS tem dado uma notoriedade cada vez maior a esse grupo, tanto que há uma fila de países querendo entrar, querendo ingressar no BRICS, inclusive os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, são alguns dos países que almejam entrar nesse grupo, nesse bloco, justamente porque facilita essa negociação, as transações econômicas e dá uma independência maior a esse bloco de países, que não fica tão dependente do dólar. Inclusive, o presidente Lula e os países do BRICS já demonstraram essa desvinculação da dependência com os Estados Unidos na negociação através de outras moedas, inclusive nos acordos que foram firmados recentemente pelo Brasil com a China. Então, a tendência cada vez maior é do fortalecimento desse grupo, da redução da dependência com os Estados Unidos e com essa desvinculação, o que esses países querem é que o desenvolvimento socioeconômico cada vez mais seja fomentado. São países que têm ali uma série de diferenças inclusive culturais. Quando a gente compara o Brasil com outras nações que já integram o BRICS, a gente vê essas diferenças culturais, sociais. No entanto, quando se fala em economia, quando se fala em dinheiro, em investimentos, essa união é essencial, porque esses países precisam crescer e sair da aba dos Estados Unidos. O dólar que, mais uma vez, fechou em queda, né? Ou seja... foi 4,40 no final do ano, a previsão. A previsão de fechou com 4,77. Ou seja, tem caído aí a essa projeção já dos bancos de que feche o ano a 4,40.
é um cenário totalmente diferente Totalmente. do que tinham projetado, não é, para a moeda americana. Se algum analista do mercado dissesse isso, em janeiro, Sim. iam dizer que ele estava louco. Não, Eu vi uma coluna no Estadão que achei muito engraçada. O mercado vai fazer o L. Diz que as críticas ferozes estão sendo substituídas por análises mais comedidas. Não estou falando de sorte agora, né, Não, Cintia? A sorte do pronto, Lula. aí a pessoa que publicou disse, eu quero ver qual vai ser o malabarismo daqui para frente. Porque, olha, teve gente que disse até que ia virar uma Venezuela em 6 meses, né? Verdade. Que a gente estaria comendo cachorro. Né? No jogo do Poder Retrô, nós mostramos aquele cartaz de uma mulher falando que não queria que o cachorro dela fosse comido, né? Até virou meme. Foi. Agora falando em sorte, gente, não tem sorte, tem trabalho, tem dedicação, ninguém tem sorte. Ainda mais na economia, já pensou? Olha, enquanto